Olá, a paz do Senhor, tudo bom, membros do canal Rede EBD? Pela graça de Deus e para a glória de Deus, chegamos ao início de um ano novo, um novo ano letivo. E começamos muito bem ao longo desses 3 primeiros meses de 2019, estaremos estudando sobre assuntos muito práticos e dentro de uma realidade comum a todos nós. Tudo submetido ao grande tema geral, batalha espiritual, né? Antes de prosseguirmos, gostaria de comunicar que início de ano, uma correria, aí eu ia gravar o vídeo e deu um problema na câmera, mas nós vamos aqui, ao menos no áudio, passar aqui um resumo do que será a aula deste domingo. Então, continua conosco. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações quando tiver um novo vídeo sobre pregação, sobre estudo, até mesmo da Escola Bíblica Dominical. Você é a minha alegria de poder estar fazendo toda semana uma pré-aula e com subsídios da revista da Escola Dominical. Para quem não me conhece, eu sou o pastor e professor Samuel Marques. Então, bora para a aula. Devido à pluralidade religiosa de nosso país, o sincretismo pelo qual noções estranhas sobre o mundo espiritual são disseminadas entre os cristãos, a escassez de conhecimento bíblico e teológico, além da falta de discernimento espiritual. Este tema tem se feito cercar de muitos, com muitas superstições e até heresias. Entretanto, com a palavra da verdade em nossas mãos e corretamente interpretada, removeremos não só dúvidas, mas equívocos presentes na mente de muitos irmãos, bem como afastaremos toda prática contrária à sã doutrina e instruiremos nosso povo sobre a verdadeira batalha espiritual e como ser vitorioso nela a cada dia. O primeiro tópico que eu quero aqui ressaltar sobre a lição bíblica se trata da batalha espiritual. Aí eu coloquei nesse subsídio: Deus e o diabo não têm forças iguais. Deus e o diabo não têm forças iguais. Filosofias e religiões antigas têm proposto um dualismo no universo, uma luta de forças equiparadas entre o bem e o mal. Religiosos menos instruídos chegam a supor, inclusive, que Deus estaria em uma luta equilibrada contra Satanás, sendo este um grande rival daquele. Todavia, não há rival para Deus, nem mesmo o líder dos espíritos caídos, ou seja, o Deus desse século, segundo Coríntios capítulo 4, verso 4, ou o príncipe deste mundo, em João capítulo 12, verso 31. Pode apresentar-se como um oponente de força igual ao El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Em duas sentenças bíblicas podemos ver a disparidade da força do nosso Deus. Primeira, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Neste texto, Jesus está baseado lá em Lucas capítulo 10, verso 18, irmãos. Nesse texto, Jesus fala da derrota de Satanás mediante o avanço do reino de Deus e a pregação do evangelho de poder, além de dar-nos uma visão da derrota definitiva do nosso adversário. Satanás não é páreo para o grande eu sou. Tanto é que Jesus nos confere o poder divino que pode garantir vitória na batalha contra o mal.
Em Lucas capítulo 10, verso 19 está escrito: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A segunda, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 4. O mundo está no maligno, e o maligno é o príncipe deste mundo. Todavia, maior é o que está conosco. Como poderia, irmãos, uma luta de forças iguais entre Deus e o diabo, entre o homem, ou seja, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas? É bastante conhecida a frase do reformador Martinho Lutero. Ele dizia assim: Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Podemos ficar tranquilos e confiantes. Nosso Deus venceu, vence e sempre vencerá. E quem estiver do lado dele em meio às batalhas espirituais, com certeza vencerá. Ok? Agora eu quero comentar sobre a realidade da batalha espiritual. Feita essas considerações desses dois primeiros itens, que o primeiro eu falei, eu vi Satanás caindo do céu, e o segundo, porque maior é o que está conosco, devemos dizer que de modo algum podemos negar a existência de uma batalha espiritual. Ela existe e estamos no meio dela. De outro modo, não faria sentido as Escrituras nos advertir. Em Efésios capítulo 6, verso 12, diz assim: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Perceba que o texto fala de luta ou batalha. Apenas não é uma luta de Deus contra o diabo, mas a nossa luta, que é contra as forças espirituais do mal. Somos nós, enquanto Igreja do Senhor, luz do mundo e sal da terra, lutando para tomar dos domínios de Satanás as vidas preciosas para Deus, além de nos mantermos inabaláveis. Veja lá, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Veja bem, novamente o apóstolo Paulo fala de luta e que não se vale de armas carnais, ou seja, de armas de fabricação humana, mas espirituais e poderosas em Deus. Se por um lado é um equívoco superestimar as forças das trevas, como muitos místicos e fanáticos por ocultismo ou até mesmo demonologia o fazem, por outro lado, é errado subestimar essa realidade e ignorar a necessidade de uma constante vigilância, de uma constante prudência e autoridade no nome e poder do Senhor. Louvado seja Deus. Prosseguindo, existe também abuso sobre esse assunto. Não é de hoje que o assunto batalha espiritual é desdoado por pessoas ingênuas que padecem de conhecimento genuíno, mas especialmente com o crescimento do pentecostalismo e do neopentecostalismo. Tem se notado abusos cada vez mais constantes, tanto no discurso quanto na prática, especialmente naquelas igrejas que não se vê uma tradição teológica. Por um lado, vê-se um tratamento trivial, jogoso e irreverente por parte de alguns crentes ingênuos, que ficam a fazer piadas com o nome ou as obras do inimigo. Por outro lado, vê-se pregadores renomados e até igrejas superestimando os poderes infernais,
fazendo afirmações e criando doutrinas sobre o reino espiritual, que definitivamente não encontram respaldo nas Escrituras e somente exaltam a figura do diabo. Pasmem, mas existem igrejas no Brasil e afora que o diabo tem tido em muitos cultos mais voz do que a própria palavra de Deus. É tanta conversa com o diabo antes de expulsá-lo que não sobra tempo para o louvor a Deus, as orações ao Senhor e a pregação da maravilhosa palavra de Deus. Que não sou contra, mas há um certo exagero nos cultos de libertação. Tenha muito se transformado em verdadeiro show, com o diabo, pastores invocando Satanás para que apareça e encarne no corpo de uma alma infeliz. E aí, quando começa a sessão de entrevistas com o pai da mentira, como se ele merecesse crédito no que diz. Com um pouco de Bíblia mal interpretada, acrescentando-se um secretismo religioso, uma pitada de fanatismo, é possível se criar uma boa ou péssima receita para falsas doutrinas e heresias perniciosas. Então, tomemos muito cuidado com isso que acontece. Agora vamos aqui no primeiro tópico da revista, que ela trata do mapeamento espirituais. A doutrina do mapeamento espiritual, ela procede da teoria dos demônios territoriais, segundo a qual cada território de uma nação está sob o comando de determinados espíritos malignos que precisam serem conhecidos, neutralizados e vencidos para que o reino de Deus possa prosperar ali. Essa teoria não tem respaldo bíblico. Vou repetir, essa teoria não tem respaldo bíblico, senão numa interpretação frágil e forçada das passagens bíblicas como Daniel capítulo 10, do 13 ao 20, ou Marcos capítulo 5, verso 10, que de modo algum estabelecem a doutrina dos demônios territoriais, ou de uma necessidade de se proceder um mapeamento espiritual da ação demoníaca, para somente então derrotá-los. Agindo sobre pretensas revelações e direcionamentos de Deus, tem realizado os chamados atos proféticos nas casas, ruas, rios, mares, praças públicas, florestas, para expulsar esses espíritos que foram detectados através do suposto mapeamento. Alguns usam água ungida, outros preferem óleo importado de Israel, há quem use farinha e outros elementos quase sempre vinculados a algum fato miraculoso do Antigo Testamento. O apóstolo lá da Terra Nova, um dos maiores representantes do movimento G12 no Brasil, orienta seus seguidores assim. Ele diz: demarcamos territórios através da unção, da oração, da profecia, dos atos proféticos, utilizando vinho, pão e azeite. Os territórios que Deus entrega em nossas mãos não são temporais, são eternos. Mas se não vigiarmos, perderemos o que conquistamos. Os atos proféticos são fatores fundamentais para essa conquista. Aberração. Isto é uma aberração. Resta apenas saber em que parte do Evangelho está ordenado a igreja proceder o mapeamento dos espíritos malignos, ou o uso de atos proféticos para tomar-lhes territórios. Esta não parece ter sido a estratégia de Jesus, dos apóstolos e daquela igreja primitiva. Vamos para a maldição
hereditário. De uns anos para cá, a igreja evangélica tem sido bombardeada com ensinamentos estranhos que nascem da observação indevida de alguns textos bíblicos do Antigo Testamento, os quais dizem respeito a Israel e não à igreja. Tais textos têm sido mal interpretados e mal aplicados, e uma sucessão de pecados herdados dos ancestrais e que precisam ser tratados por meio de algum ritual. Soma-se a isso, queridos, a tentativa de adaptação das terapias praticadas pela psicologia no aconselhamento pastoral, sobre o pretexto de cura interior, induzindo pessoas à sessão de indução mental, onde se constam comportamentos regressivos supostamente até a idade uterina. O que esses terapeutas espirituais tentam fazer é arrancar confissões de pecados escondidos no inconsciente e rastrear pecados cometidos por ancestrais, como pais, avós, bisavó e tataravó e quantos avós tiver. Assim sendo, não deve causar-nos espanto que a teoria da maldição hereditária tenha a pretensão de ser bíblica. Enquanto cita textos mal interpretados do Antigo Testamento, como Deuteronômio capítulo 5, verso 9, onde Deus pronuncia ao povo de Israel e sob o antigo pacto, já superado na cruz de Cristo, vingança contra as famílias daqueles judeus que persistissem em práticas pecaminosas. Todavia, uma rápida meditada nos versículos iniciais do livro de Ezequiel, no capítulo 18, seria suficiente para remover esse engano, visto que está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Para ser mais exato, é Ezequiel capítulo 18, verso 20. Todavia, irmãos, não é só a Bíblia que é mal interpretada, mas os próprios fatos e a realidade em volta são sempre tratados com um toque de fanatismo por parte dos propagadores da teoria da maldição hereditária. As maldições são transmitidas de geração a geração. Companhias seculares de seguro sabem disso. É por isso que perguntar algum caso de doença do coração em sua família, há deficiência renal, alta pressão sanguínea, diabetes. No Êxodo capítulo 20, verso 5 diz que os pecados dos pais são visitados nos filhos até a quarta geração. Isso vê claramente nas palavras daquela escritora famosa expoente dessa teologia no mundo de hoje, é Marilyn Hickey, é uma coisa assim. Chega-se a ser rissível pensar que as companhias de seguro imaginam que pessoas que sofrem de doenças congênitas ou genéticas estão debaixo de maldição. É terrível. Vamos falar sobre crentes possessos por demônios. De todas as aberrações doutrinárias desses dois itens, para não citar outros, que no decorrer da lição nós vamos aprender, de todas as aberrações doutrinárias, que vimos até aqui, esta deve ser a mais grave. O pastor Ezequias, o comentarista dessa lição, ele cita ali a Vanilson Milhomens, fundador do Ministério Palavras de Fé e da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, segundo quem, enquanto o Espírito Santo pode habitar no espírito do crente, os demônios podem habitar na carne. Eles se escondem em algum lugar nos cantos.
Milhomens demonstra como esse ensino está mais comprometido com relatos de experiências missionárias do que com um sólido respaldo bíblico, quando ela afirma: o fato de o nosso corpo ter se tornado o templo do Espírito Santo não quer dizer que jamais poderá ser ocupado por maus espíritos. Todos quantos se envolvem no ministério da libertação testemunham a manifestação de demônios em cristãos. Mas eu pergunto, Jesus e os apóstolos não estiveram envolvidos no ministério de libertação das almas? As almas oprimidas do primeiro século? Por que eles não testemunharam para nós a manifestação de demônios em cristãos? Kenneth Hagin, um dos pioneiros da doutrina da confissão positiva, ensinava que o homem é um espírito, tem alma e vive no corpo. A partir desse conceito errado de tripartição humana e de um estudo superficial da antropologia, desenvolveu-se a tese que o espírito do crente permanece intacto e protegido por Deus, enquanto que a carne e a alma podem sofrer possessões demoníacas. Se você lembrou das teorias gnósticas do segundo século que propunham um dualismo entre o espírito e a carne do homem, saiba que você não está pensando sozinho. Há realmente entre ambas um parentesco e espúrias teorias. Como estamos sempre querendo insistir na necessidade de confirmarmos nossas doutrinas numa exposição clara e fiel das Escrituras, volto a questionar: se há amparo bíblico para a doutrina de possessão demoníaca dos crentes, que crente verdadeiramente salvo foi possuído por demônios nos tempos bíblicos? Apenas ressalte-se desde já que dar lugar ao diabo e cair em suas armadilhas, pecando por pensamento, palavra ou ação, não significa necessariamente estar endemoniado. Isto é, tomado em seu corpo pelos poderes das trevas. Mas vamos lá, vamos abrir. O mapeamento espiritual é bíblico. Embora se apele muito para o caso de Daniel, o príncipe da Pérsia que lutou contra o anjo, que veio trazer a resposta da oração de Daniel, para tentar respaldar a doutrina dos espíritos territoriais e do mapeamento espiritual, fato é que em lugar nenhum está dito que Daniel precisou conhecer os demônios que estavam impedindo a resposta de suas orações chegar. Muito menos está dito que ele tenha amarrado esses demônios através de palavras de ordem ou atos proféticos. De igual modo, nunca vemos Jesus ou seus discípulos mapeando as áreas de Israel ou as terras dos gentios para detectarem, através de um GPS espiritual, a presença de espectros das trevas nas proximidades. O que vemos é Jesus e seus discípulos pregando o evangelho a toda criatura e dando demonstrações do poder de Deus por onde ia, através de sinais e maravilhas. Quando se deparavam com pessoas endemoniadas, nunca esbravejavam: demônio, sai desse território, sai da cidade, sai desse país, mas apenas ordenavam que saíssem daquelas pessoas que até então estavam sob seus domínios. Não tenho dificuldade, irmãos, para concordar que Satanás possa indicar emissários especiais para influenciar governos contra o povo de Deus. Todavia, isso só demonstra a livre atuação do mal e a articulação no reino das trevas, e não um controle meticuloso e exclusivo de um ou alguns demônios sobre determinada região. E que uma vez vencidos, esses demônios nunca tornarão aquele território e que a igreja finalmente descansará, né? Ali em berços esplêndidos. Este ensino nunca foi o ensino de Jesus ou de seus apóstolos. Quando Jesus ordenou ao seu adversário: vai embora, Satanás, nos é dito que o diabo obedeceu e afastou-se de Jesus, mas somente até o momento oportuno. Lucas
capítulo 4, verso 3. Logo, não é verdade que, sob uma palavra de ordem, o diabo e seus companheiros se afastarão em definitivo? Nas palavras do apóstolo Pedro, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Todavia, se a exemplo de Jesus, nós hoje resistirmos ao diabo, ele fugirá. E se ele manifestar-se no corpo de alguém, teremos o poder divino ao nosso favor para pisar sobre toda a força do inimigo. Lucas capítulo 10, verso 18. Em meu nome expulsarão demônios. Nos prometeu Jesus. Marcos capítulo 16, verso 17. Maldição hereditária é bíblica? Sobre a maldição, no antigo pacto mosaico, o pastor Brunelli ele destaca que a maldição no tempo da lei visava a coibir os crentes contra a possibilidade de desviarem para outros deuses. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Como propõe este pastor e também teórico, a doutrina da maldição hereditária nada tem a ver com as doutrinas cristãs ortodoxas. E mais, assemelha-se à doutrina dos espíritas no que tange ao karma e a dos mormons que vasculham a história de vida dos antepassados a fim de se redimirem por eles, valendo-se do batismo pelos mortos. Maldição hereditária é o outro evangelho. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Queridos, nenhum pecador está obrigado a confessar pecados de seus ancestrais, nem mesmo facultativamente. Cada um há de prestar contas diante de Deus por suas obras. Paulo não exortou Timóteo a ter cuidado com os pecados de seus ancestrais, mas a ter cuidado de si mesmo. Timóteo capítulo 4, verso 16, 1 Timóteo. Uma verdade das Escrituras é que é conhecida de todos os crentes esta, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ou ainda há maldição e o amaldiçoado não está em Cristo? Ou está em Cristo verdadeiramente e agora vive em novidade de vida? Mas, definitivamente, não existe um salvo genuíno vivendo debaixo de maldição. Essa batalha espiritual pela quebra de maldição hereditária não passa de falsa doutrina e propaganda gratuita para Satanás. Para finalizarmos, possessão demoníaca por parte de crente. É bíblico? Reforçaria ainda que, nas palavras de Paulo, somos templo e morada do Espírito. E Paulo não diz o vosso espírito é o templo, mas o vosso corpo é o templo. A palavra significa santuário, ou seja, o templo no grego é naos, isto é, lugar sagrado. Aquela escritora que eu citei acima, lá, a fundadora, ensinou que os demônios se escondem em algum lugar do corpo do crente. Eu venho dizer que todo lugar no corpo do crente é lugar sagrado do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo domina, não há espaço para demônios se esconder. Ressalta-se que influência demoníaca é uma coisa, possessão demoníaca é outra bem diferente. Pedro deu lugar ao diabo e deixou-se por ele influenciar. Quando emprestou sua boca por falta de vigilância, para que o inimigo tentasse, através de suas palavras, impor embaraços ao ministério de Cristo. Na verdade, qualquer um de nós corre semelhante risco, por isso a advertência nos é
Não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 27. Todavia, possessão demoníaca é o corpo estar sob a posse dos demônios. Como pode o lugar sagrado do Espírito Santo, que é o corpo do crente, transformar-se em posse de Satanás? O texto bíblico é claro: fostes comprados por bom preço e pertencemos àquele que nos comprou. Além do que, o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, verso 18. Estamos em guerra contra os poderes das trevas. Não vamos subestimá-los nem superestimá-los, mas vamos enfrentá-los no poder e no nome de Jesus Cristo, o maior dos maiorais, para um novo ano, uma nova disposição. Oremos mais, vigiemos mais, nos consagremos mais, estudemos mais a palavra e coloquemo-nos sob os cuidados daquele que tem todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Se assim fizermos, nenhum mal será páreo para nós. Que Deus em Cristo vos abençoe e eu espero você até a próxima aula, que tem por título A Natureza dos Anjos, a Beleza do Mundo Espiritual. Farei o possível para até lá já a câmera está ok, o áudio, a iluminação está ok. Eu peço para você se inscreva, divulgue nosso canal, compartilhe e que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima aula, querido Deus.